Aqui, na verdade, eu vou experimentando cores, eu vou experimentando. Eu sei que eu vou trabalhar com essas cores que já estão aqui separadas, mas a sequência e a quantidade de cada uma, a gente vai passando, vai experimentando, vai testando, ver se é isso mesmo. Passa, mistura, passa de novo e vai analisando, vai avaliando se é isso mesmo. Por isso que é legal passar, esperar secar, passar, esperar secar, e aí a gente vai corrigindo. Porque chega um ponto, a gente já não consegue misturar mais, porque acaba ficando grosso de tinta e as cores claras nem sempre sobrepõem as escuras, né? Então é bom a gente ir passando e esperando secar, certo? Então vou chegar num ponto aqui, vou deixar secar. Aqui eu consigo trabalhar ainda, ó. Aí, beleza. Bom, então agora eu vou desenhar a parte branca aqui do rosto da arara, os olhos, redefinir isso daqui, corrigir o que tiver que corrigir, para passar branco e preto, né? Que no caso dessa arara canindé, ela é branca e preta nessa região dos olhos. Então nesse caso eu preciso olhar na imagem para ver certinho. Essa região aqui é branca, ela tem um risquinho do nariz aqui, e daí ela faz uns riscos assim. O olho eu acho que está bem posicionado aqui. Bom, essa está feita, agora essa outra. Ela tem um risquinho do nariz. Então eu estou riscando em cima da pintura de latex, estou riscando com um lápis comum e vou agora passar o branco e o preto. Bom, então agora eu peguei um pincel um pouco mais fino, provavelmente um pincel 6, ele saiu a numeração aqui, e às vezes essa região que eu vou pintar, esse efeito que eu vou dar, é legal a gente pegar um pincel bem velho. Então esse daqui é mais velhinho, e porque ele entra melhor nos buraquinhos, nas rachaduras aqui, e faz a textura da arara. Nesse caso, eu não vou fazer reto, eu não vou fazer um risco preto assim, vou fazer batidinhas, porque na arara ela é meio manchadinha assim, né? Ela não é não tem um contorno retinho. Então a gente procura imitar o que a gente está vendo na fotografia. Vou passar branco primeiro, batendo o branco, ó. Vou passar o branco manchando, né? Porque ele é todo manchadinho lá. Então não tem muito segredo não, é só passar
o pincel batendo no sentido do risco, aqui acompanhando o sentido do risco. Certo? Agora vamos passar na outra. Assim ele vai ficar manchado, ó, vai ficar imitando a textura da pele da arara. Então agora eu vou começar a colocar um branco, aliás, começar a colocar o preto, lavar o pincel e começar a colocar o preto para fazer as manchas. Ó, e fazendo as manchas assim também bem batidinho, manchado, para não ficar um risco contínuo, para ficar manchinhas. Agora eu vou pegar um pincel menor ainda. Vou pegar um pincel 0 para fazer os detalhes do olho. Estraguei aqui já. Bom, então aqui é o seguinte, já secou o preto que eu passei aqui, então eu vou repassar o branco, vou corrigir com o branco, em alguns lugares que ficou grosso, igual aqui ficou grosso, vou passar branco, afinando e corrigindo.
Estou sentindo falta de mexer nesse céu, vou mexer no céu de novo. Então aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho do turquesa para diminuir um pouquinho do bico aqui. Só que tá molhado. Agora tem que esperar secar. E aqui também a mesma coisa. Bom, então para esse olho não ficar branco, eu vou pegar esse amarelo pele e vou passar aqui, ó, em volta da parte branca dos olhos. E vou passar também um pouquinho de verde. Mesma coisa do lado de cá. Eu acho que dá para tentar passar um pouquinho mais desse verde mais escuro aqui em cima. Beleza.
Então agora eu vou refazer as penas com um pincel menor, para conseguir fazer detalhes mais finos, né, e cantinhos que o outro não alcança. Então eu vou fazer assim, eu vou misturar esse azul com um pouquinho de preto num copinho, uma quantidade pequena, bem pequena, na beirada do copo assim, ó. Eu pego bem pouquinho do preto, porque o preto é muito forte, um pouquinho mais do azul. Vou fazer uma tonalidade de azul um pouco mais forte, para fazer nos buraquinhos aqui, ó, nos cantinhos. Antes de repassar o azul claro, eu vou fazer esses cantinhos, reforçar esses cantinhos das penas aqui, ó. Pode colocar um pouquinho de água, porque como essa tinta cobre bem, não corre o risco de ficar transparente. E é bom que entra melhor nos poros da madeira e corre melhor o pincel também. Então eu vou passar o preto, essa mistura que eu fiz de preto com azul, em todos os cantos, tudo que é por baixo da pena, toda a parte que eu quero que dê a impressão de que está por baixo, eu estou escurecendo. Não precisa ser muito certinho essa passada não, pode ir passando, manchando. Esse pincel que eu estou usando ele é um pincel mais velhinho, então ele tem as cerdas bem espanadas assim, isso é legal porque dá um efeito de pena. E assim, esse é o meu jeito de pintar, é o jeito que eu vou desenvolvendo, que eu vou criando, que eu vou fazendo. E assim, eu faço testando as coisas. Não é uma sequência pré-estabelecida, né? É uma sequência de cores que eu vou fazendo na hora, se eu achar que tem que mudar, muda. E é uma experimentação, você vai passando e vai experimentando, que é isso que eu recomendo, que é você experimentar, testar, ver como que funciona e experimentar. Bom, eu já fiz tudo a parte em volta das penas. Agora eu vou fazer o meio da pena, onde a gente vai manchar
Eu vou repassar as penas manchando com a parte com azul claro, né? Bom, então agora eu vou fazer uma mistura de tinta com o azul escuro e o azul claro. Os dois praticamente na mesma proporção. Isso pode variar. Às vezes a gente usa mais de um, mais do outro. O importante é que fique com variações de cores durante o percurso aqui, para que não fique exatamente um padrão de cor. E que a gente vá criando cores, assim, que vá bolando uma sequência. Então, hora vai ficar mais claro, hora vai ficar mais escuro, isso não tem importância. A gente aqui precisa entender que em alguns lugares que é mais fundo, então a gente coloca mais escuro. Em alguns lugares que é mais claro, a gente coloca, que é mais alto, a gente coloca mais claro. Então, por exemplo, nas beiradas da asa aqui, aí sim eu vou usar o azul claro puro. Então, essa mistura que eu estou usando, ela vai fazer um tom intermediário entre a parte escura e a parte clara. Bom, então agora eu vou usar o azul claro para fazer a finalização dos traços aqui da pena da asa, das penas da asa, fazer os contornos, a parte que vai por cima aqui da pena, ó. Aqui na minha região tem muito dessa arara canindé, então eu achei uma pena dessa daqui na rua e
O sentido da pincelada que eu estou dando aqui na pena, eu estou imitando esse sentido da pena da arara aqui, onde tem um eixo central e a partir desse eixo vai sair para baixo, para os dois lados, para a direita e para a esquerda, ó. Então, por isso que aqui eu estou pintando assim e aqui eu vou pintar assim, ó. Então eu fiz um eixo aqui no meio e vou pintar assim. Então nesse caso aqui, eu estou finalizando o azul da arara fazendo assim, ó. Então eu vou puxar daqui para cima, né? E daqui para cima vindo assim aqui para dentro, ó. Sempre saindo daqui, dessa direção aqui, ó. Né? Que é o sentido da pena real. Ó, então aqui também a mesma coisa, ó. Então cada pena a gente vai fazer essa posição aqui, ó. Certo? Então isso a gente repete em todas. A gente vai puxando nesse sentido aqui, ó. Ó, mesma coisa do lado de cá. Então a gente tem o eixo central aqui. Aqui eu vou puxar para o lado de fora. E aqui eu vou puxar para o lado de cá. Aqui eu vou puxar para o lado de fora. E aqui puxa para o lado de cá. Criando essa textura de pena da asa, que é a mesma textura da pena do rabo, que depois a gente vai repetir lá o mesmo processo. Então aqui no rabo a mesma coisa. Vou puxar assim para fora, para baixo e para fora. Bom, então agora aqui eu vou finalizar esse olho com um amarelo, com esse amarelo limão. Vou fazer um frisinho aqui embaixo. Vou lavar o pincel e vou fazer agora uma mancha branca, um brilho no olho. Normalmente eu coloco aqui, ó, entre a parte preta e a parte clara do olho. E eu coloco também normalmente esse brilho. Normalmente eu coloco esse brilho virado para frente, para dar a impressão de que ela está olhando para frente. Eu vou passar agora um amarelo limão no peito para finalizar esse peito, para fazer um efeito de penas assim, porque agora está tudo seco e não tem amarelo, outra tinta que possa interferir embaixo, né? No caso o amarelo gema, não está seco embaixo, então só vou fazer uns efeitos de pena assim, ó.
E um pouquinho aqui também. Aí aqui também. Pronto. Ah, e podemos passar nessas penas aqui também. Bom, então eu vou desenhar agora a pata delas, que ela tem uma unha grande aqui, uma unha escura, e o dedo que vai ficar aqui por trás do tronco. Outra unha do lado de cá e o dedo aqui. Que vem aqui atrás do tronco. E essa daqui também. Vou colocar o dedo aqui e a unha apoiando aqui o tronco. Bom, então para pintar essas unhas, primeiro eu vou passar o preto e depois vou fazer um tom de cinza. Mas eu vou começar antes de colocar cinza na unha, eu vou colocar um sépia aqui nos dedos, ó. Sépia puro, porque eu também vou trabalhar ele com uma tonalidade um pouco diferente. Vou pegar aqui na beirada do copinho o amarelo pele com o sépia. Vou fazer um tom acinzentado de sépia. E aí eu vou passar nos dedos fazendo uma nervurinha de dedo, assim,
uma textura de dedo, no sentido da que seria a dobra da pele do dedo da arara. Bom, então agora eu vou fazer o cinza com o preto e o branco para fazer a unha. Só um brilhozinho aqui na unha. Eu vou fazer agora uma sombra embaixo aqui dos dedos, porque se a gente não fizer essa sombra, ele fica flutuando. Então a gente escurece essa região aqui com o marrom. Cadê o marrom? Tá aqui, ó. Vou passar marrom, pode até passar um pouquinho de água, se quiser, para diluir um pouquinho esse marrom, mas aí ele assenta a garra no tronco, ó. Ela não fica flutuando. E aí, para finalizar, então agora eu vou passar o amarelo ocre, e manchar esse galho todo, porque a gente só passou uma demão nele, então agora a gente consegue manchar para finalizar. E eu vou batendo assim para fazer a textura de tronco. Então, muitos dos casos, a gente precisa evitar de passar o pincel dessa forma. Só o fato da gente passar o pincel de uma forma diferente já vai criar um efeito do que a gente quer. Seja madeira, seja pena, seja folha.
Então cada situação que a gente está pintando, a gente pinta de um jeito diferente. Eu vou bater agora um pouquinho de amarelo pele em cima desse amarelo ocre, para fazer um brilhozinho, ó. E assim, procurar passar bem de forma irregular. E bem pouquinha tinta no pincel, porque aqui eu pus muito, ó. Então ele não fica um borrão legal. Ele não fica uma mancha legal, fica um borrão, né? Então é melhor ir pegando de pouquinho e repassando quando for necessário, do que pegar muito e acabar estragando toda a pintura que foi feita embaixo. Então agora aqui eu vou repassar o amarelo ocre aqui perto dos dedos. E vou repassar agora o marrom, só que eu vou virar o quadro de ponta cabeça para passar o marrom aqui embaixo, ó. Bom, podemos ainda pegar o verde oliva, e aí eu vou bater um pouquinho de verde aqui assim. E pronto. Galho pronto. Beleza? Vamos assinar agora?
Prontinho. Eu não uso uma sequência para todos os quadros igual. Eu não tenho assim, um método e uma receitinha pronta para cada quadro, para cada trabalho, para cada pintura, independente de ser quadro, de qualquer outro objeto. O que eu faço é perceber, de acordo com a escolha do desenho, quais as cores se aproximam e quais os materiais que eu vou precisando e que me permite aproximar ao máximo do que eu consigo fazer com aquela estampa. Então, eu uso pincéis velhos, às vezes eu não sei direito o número do pincel, porque ele se apaga e o pincel às vezes vai mudando o tamanho, né, vai diminuindo a quantidade de pelo, então um pincel mais duro é melhor para usar. Então, assim, você precisa sentir o que você gosta mais como você gosta mais de trabalhar, o que funciona. Pincel, por exemplo, é legal você experimentar, usar alguns, ver qual pincel que é melhor para fundo, né? Tem superfície que você vai precisar de um pincel mais rústico, tem outros que vai precisar de um pincel mais delicado. Então não tem uma receita pronta assim para cada pintura. O que eu posso fazer é mostrar o que eu usei para concluir essa pintura aqui da arara. Então eu dei o fundo todo com esse pincel de 19 milímetros. E fiz também a vegetação aqui do fundo, batendo, então foi todo com esse pincel. Depois eu usei esse pincel de cerda aqui, que é um pincel mais rústico, mais durinho, que é um pincel de número 10. Eu usei esse daqui que está com a numeração apagada, mas provavelmente é o pincel de número 6, mas é aquilo que eu falei. Ele está bem reduzido aqui de cerda, a quantidade de pelo dele aqui está bem menor. E usei um pincel 0 para assinar, para fazer cantinho de olho e os detalhezinhos. Usei um lápis, um carvão para desenhar, usei pano, copinho para misturar as tintas, um copinho para colocar água, para lavar o pincel, isso tudo é descartável. Aí as cores. Então eu usei esse azul turquesa, tudo tinta PVA, tudo látex. Esse daqui é que é um látex de parede que eu coloco nessa vasilha para aproveitar. Mas poderia ser um látex, poderia ser um PVA, da tinta PVA para artesanato branco, que é o mesmo efeito. Eu só uso esse porque eu tenho esse em grande quantidade. E então eu usei um azul turquesa, um azul celeste, turquesa, verde maçã, verde musgo, preto, laranja, amarelo gema, amarelo limão, que são as cores principais. Depois eu usei para fazer alguns detalhezinhos, por exemplo, no tronco eu usei o verde musgo, no tronco também o marrom, o amarelo ocre, o amarelo pele. Para fazer as garras eu usei o sépia e o preto. E usei um pouquinho desse verde esmeralda para fazer aqui o fundo. Então assim, se tivesse que usar mais alguma outra tonalidade de azul, poderia usar, incluindo na escala cromática aí, né, nas cores da asa, ou enfim, outros tons de amarelo também daria certo. Mas basicamente esse é o material que eu usei para produzir esse quadro. Um material bem acessível, pouca coisa e deu um resultado legal.